Queridos, abra vossas Bíblias. Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 60. Tá. Quero só enfatizar que a pré-conferência é para todas as irmãs, para toda a igreja, inclusivamente a todas as irmãs, independente se fez a inscrição ou não, tá? Mas é para toda a igreja, para todos estarmos lá juntos, certo? Enquanto você acha aí, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, tem aqui uma carta convite, lá da 9 Norte, para o dia 16 e 17 de maio. É uma festa, congresso, uma festa, festividade de missões. Tá bom? Vai estar no sábado, dia 16, ministrante pastora Elaine Brito, cantora Michele. No domingo, às 19h30, missionário Josiane ministrante, o cantor Marcelo Duarte. Ali com o pastor José Genuíno. É com vocês. Deus abençoe. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Somente esse versículo, ele é, na verdade, uma pergunta que ele faz bem assim. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Podeis assentar? Duro é esse discurso. Quem pode o ouvir? Eu gosto desse texto. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, eu sempre volto nele. Porque o título desse texto, na minha Bíblia, vai dizer assim: muitos discípulos abandonam Jesus. Só que o título do texto anterior, Jesus, o pão da vida. Só que o título do texto anterior, Jesus anda sobre o mar. Vou falar na sequência. Jesus anda sobre o mar. Jesus, o pão da vida. Muitos discípulos abandonam a Jesus. Eu queria de verdade, de fato, de verdade, trazer uma palavra assim que ela penetrasse aí. E de fato, eu queria mexer no emocional. Assim que você de verdade sentisse. Eu até pedi a Deus um dom assim, mas quando a palavra ela vai brotando no coração, a gente entende que é exortação. Uma determinada vez eu trouxe uma palavra de exortação na igreja, e aí viraram para mim e falaram: pastor, mas essa palavra aí não é para crente não. E o título da mensagem tinha a ver com ferida na alma. Ferida na alma. E aí o irmão, numa reunião posteriormente que a gente fez, ele levantou a mão de novo: pastor, aquele dia que o senhor pregou, aquela palavra não foi para crente. Aí eu tentando ali sair do assunto, mas que pensa no caboclo que foge de confusão sou eu. Quiser confusão comigo, pode preparar para correr, que eu vou correr dela. Aí eu: amém, irmão. Ele: não, pastor, aquela palavra lá não foi para crente. Que palavra é essa para crente de ferida na alma? Aí eu comecei a me coisar com aquela situação, eu virei para ele: irmão, você precisa curar as feridas da sua alma. Aí ele: eu não. Você precisa sim. Eu não preciso não. Me dá um exemplo. Aí dias atrás, um culto de domingo, eu tive que deixar o culto de domingo, deixei a igreja num culto de domingo e fui levar o teu sobrinho no hospital,
que ele estava espirrando pus pelo ouvido. Estava espirrando pus pelo ouvido, e você falou que não ia levar porque o teu sogro não tinha o dinheiro da gasolina. Ou seja, não tinha comunhão com a própria família. Ah, mas a minha família fez isso comigo, o meu sogro fez aquilo comigo, o fulano, o cicrano fez aquilo comigo. Então, isso é ferida, irmão. Isso é ferida, isso precisa ser tratado, isso precisa ser sarado. E às vezes, preste atenção, aquela dorzinha de cabeça que às vezes resolve com a dipirona, aquela dorzinha no dente que às vezes resolve ali com uma dexametasona, um ibuprofeno, um remédiozinho desse daí, você já tem a solução certa. Porque às vezes é só saber a dose certa, ir lá e tomar e pronto. Mas quando a ferida ela é interna, quando a ferida ela sai do coração, quando a ferida é algo que muitas vezes temos que rasgar para poder começar a sarar. Quando é desse jeito? Porque, deixa eu te falar, quando a gente fala sobre ferida na alma, quando a gente fala sobre isso, a gente vai falar basicamente sobre o sentimento, sobre aquilo que é interno. O externo é fácil cuidar, o externo é fácil olhar, ver onde está, tudo é fácil tratar, mas interno, irmãos, a gente muitas vezes vem falar sobre pedir perdão, e o pior ainda é quando temos que liberar perdão. Aí Jesus, um determinado dia, os seus discípulos o acompanhando, como disse aqui o princípio, alguns daqueles discípulos viram nitidamente Jesus andando sobre as águas. Aí Jesus desce, acontece toda aquela questão de andar sobre as águas, e Jesus começa a trazer um discurso. Um discurso. Só que quando Jesus começa a trazer esse discurso, o seu Espírito começa a sondar cada um dos corações daqueles que estavam ali. Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus paira sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus paira sobre o seu coração. Ele começa a visitar aí, ele começa a sondar, ele começa a ver profundamente, de verdade, como você está. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo, que me buscais pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comestes o pão e não fartaste. Aí Jesus começa a notar que muitos daqueles estavam ali pelo movimento. Vocês lembram quando eu disse aqui que é muito fácil encher uma igreja? Irmãos, é muito fácil, Bíblia. É muito fácil. Vou te dar um exemplo aqui. A gente fez algumas campanhas no ano passado, campanhas intituladas. Nossos cultos de quarta-feira dava 90 pessoas, meu Jacó. 90, eu contei 90 pessoas dentro dessa igreja num culto de quarta-feira. Aí foi tirada as campanhas, vamos para os cultos de ensino da palavra, vamos aprender. Quem estava aqui no culto de quarta passada? Levanta a mão. Quem gostou do culto de quarta passada? Quem aprendeu? Foi bom ou não, irmãos? Amém ou não amém? Amém, né? Só que o ensino de verdade, a palavra de ensino de verdade, ela vem de certa forma, nos afrontar, porque a afronta, ela de fato nos traz a cura. Ela traz a cura. Aí, como eu estava dizendo, os nossos cultos de campanha, estava dando 90 pessoas. Tirou a campanha, fui para o culto de ensino, irmão, teve dia aqui que nós contou 7 pessoas. Ah, pastor, mas isso e aquilo e não sei o que. Eu falei, não importa, irmãos, mas a gente vê a diferença. Aí, se eu mudar essa temática aqui, presbítero Jacó, vamos mudar a temática.
Vamos procurar os sinais e maravilhas. Vamos procurar, vamos sim. E os sinais e maravilhas, naquele tempo Jesus ele estava lá, e os sinais e maravilhas o acompanhavam, certo? Hoje precisamos ter o quê? Um pouco de eloquência, um pouco de conhecimento, um pouco de oratória e saber olhar, saber interpretar mais ou menos a sua face. E muitas vezes num culto como esse, olhando para a tua face, olhando um pessoal cansado, um pessoal assim um pouco desanimado, eu poderia muito bem mudar a temática, descer aqui do púlpito e começar, olha, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele está aqui hoje para te abençoar, Ele está aqui hoje para abrir as portas, aquela porta que você tanto precisa, Ele tem. E aí começa de fato mudar aí, irmãos, porque você está precisando de uma porta, você está precisando de algo. E eu já não é a primeira vez que eu venho falando sobre isso, não é a segunda vez. Estamos confundindo as coisas, porque estamos vindo para buscar e não para entregar. E aquelas pessoas procuravam, aquela multidão ali procurando Jesus, buscando ver algo. Olha, estão falando aí que Jesus acabou de andar sobre o mar, vamos lá ver Ele. Vamos lá ver se Jesus, quem sabe Ele não faz alguma coisa lá. Ah, Jesus Ele multiplicou o pão, Jesus Ele multiplicou o peixe, Ele transformou a água em vinho. Vamos lá para ver esse Jesus. Aí Jesus chega lá, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para chegar até o Pai, tem que vir a mim primeiro. Mas de fato ele estava dizendo, arrependei-vos dos vossos pecados, largai as coisas deste mundo, larga essa vaidade, sai desse vazio, venha a mim que vindo a mim, você se achega ao Pai. Aí alguém fala assim, mas esse aí não era o carpinteiro, filho de José? Que conversa é essa que nós temos que ir até ele? E alguns ali desdenhando. E começam a dizer, tô fora. Essa conversa aí de ferida na alma, ter que perdoar, ter que pedir perdão, ter que me arrepender, ter que mudar de verdade os meus hábitos. Quero não. E olha, preste atenção. Eu falo para homens e mulheres de Deus que estamos em dias de guerras internas. E essas guerras internas nos traz diversidade de pensamentos. E para o crente é bem complexo, porque para o crente a gente viver pela fé, a gente falar da fé e viver pela fé, nos convida a quebrar algo aqui dentro. E quebrar algo aqui dentro é quebrar nós mesmos. Quebrar nós mesmos. E olha, preste atenção. Quando somos convidados a quebrar a nós mesmos, de verdade, estamos ali em um ponto de partida mas bem complexo. Porque estamos em dias em que o conforto ele está convidando o tempo todo. Estamos em dias em que estamos vendo o cumprir da palavra, estamos vendo o agir, o mover, mas estamos terceirizando tudo. Tudo. Estamos terceirizando tudo, irmãos. E isso vem me chamando a atenção nesses últimos dias, porque
É bem mais fácil passar para a irmãzinha do círculo de oração. É bem mais fácil. Essa semana mesmo me aconteceu algo, irmão, que eu até agora estou tentando digerir isso. Alguém me chama no WhatsApp, eu estava no trabalho, e aí me mandou um monte de mensagem: pastor, minha vida está assim, pastor, minha vida está assim, pastor, minha vida está uma desgraça, o meu coração é só tristeza, eu tenho que firmar, eu tenho que mudar e tal, e tal, e tal. E aí, com 2 minutos depois que mandou a mensagem, apagou tudinho e mandou lá: deixa para lá. Porque 2 minutos eu não respondi. Aí, gente, o pastor também tem vida, o pastor também tem trabalho, o pastor também tem uns afazeres, não é todo momento, né? Deixa para lá. Aí às vezes, não é fazendo igual o pastor que pregou ontem, não é falta de educação, né? Mas às vezes é mostrar o caminho certo. E às vezes mostrar o caminho certo é te falar a forma certa de fazer. Porque se eu falar para você, igreja, vamos lá, vamos pegar as irmãs do círculo de oração, vamos pegar as irmãs da intercessão, vamos pegar os líderes, todos os obreiros, e aí pode vir todo mundo, fala o que você quer, entrega o que você quer, que a gente vai resolver. Seria fácil, não seria? Mas eu vou te relembrar algo que falamos há dias atrás. Vou te relembrar algo que falamos dias atrás aqui. Se pegarmos aqui, vou usar o Jonathan aqui. Tá eu e o Jonathan. Não, o Billy, vem cá, Billy. Vem cá, pode trazer o pequeno. Você lembra quantos quilos você tem, meu filho? 62. 62. Eu estou com uns 92. Uns 30 a mais. Quase igual. Quase igual, né? Vocês veem a diferença, né? Basicamente, quem come mais? Até que eu como pouco. Só que a ótica e tudo, o pastor come mais, né? O pastor está mais fortinho, né? E tudo lá. A oração, ela vai funcionar dessa forma, a adoração. Aquele que mais busca, não estou dizendo que o Billy não busca, recebe mais nutrientes. Só que o seu irmão Billy deixa de buscar e só chega: pastor, ora por mim. Pastor, ora por essa situação. Pastor, ora que aí está eu aqui, ó, me enchendo. E o irmão Billy vai continuar assim, magrinho e esbelto. Não estou dizendo, é uma alusão, tá, irmãos? E aí, quando você precisar de verdade, irmão, que passar aquele vento forte, o vento forte vai ter mais probabilidade de levar quem? Eu ou o Billy? O Billy, né? Por quê? Porque está mais levezinho. Vocês estão entendendo? É só uma alusão, irmãos. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Obrigado, filho. A gente precisa ter esse entendimento que precisamos ter o peso, não do mundo nas costas, não da circunstância, não das situações, não das coisas deste mundo, mas o peso da palavra, o peso da oração, o peso da busca de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Quando o texto começa dizendo: muito dos seus discípulos o abandonaram. Preste atenção. Como eu já disse aqui, o Espírito Santo de Deus paira sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus sonda cada um dos nossos corações. Aí ele te questiona neste momento: o que ele está achando aí? Neste momento. Ele está aí na porta do seu coração. E quando a Bíblia fala coração, a Bíblia relaciona a sentimento. O que ele está achando aí, irmãozão? Minha irmã, meu irmão, o que ele está achando aí agora?
Eu vendo o testemunho da irmã Ruth aqui, querida, desculpa te usar. Isso é quase que diário. Essa porrada assim, parece que é algo assim bem na boca do estômago. Eu nunca vi boca do estômago, mas é um ditado que tem, né? Que dói. Dói bastante. Que nos jogam para baixo, que nos desanimam. Nos desanimam. E as coisas deste mundo hoje, irmãos, há um tempo atrás, há um tempo atrás, né, naqueles tempos antigos, as dificuldades eram outras, as coisas que vinham eram outras, e hoje em dia o sentimento, a nossa emoção, ela é muito mais aflorada. Então, todos os dias, ao acordar, estamos lutando contra elas. Aí eu quero te dar mais uma receita. A gente transborda daquilo que estamos cheios, certo? Vamos nos transbordar daquilo que estamos cheios. Assim que eu cheguei aqui na igreja, algumas pessoas chegavam e falavam desse jeito: essa igreja é difícil, essa igreja é complicada. Alguns até apontou nome, apontou isso, apontou aquilo e tal. Essa igreja é difícil isso demais. Teve gente até falar assim: meus pêsames. Misericórdia, né, irmãos? Foi, sério, estou falando sério. Aí, só que eu não acreditei nesta palavra. Não acreditei. Vamos trabalhar, tivemos um ano bem puxado o ano passado, né, John? Esse ano nós não fizemos nada ainda. Mas o ano passado, irmão, nós trabalhamos muito. E aí, sabe qual foi o pior de tudo? Que as mesmas pessoas que chegavam, depois aqui, já recentemente, chegou assim, apontando o dedo: você não acredita em mim? Por quê? Porque eu estou falando, eu te falei que a igreja é difícil e tudo, e você chega lá no púlpito falando que não é, que é mentira. Mas irmão, é mentira, não é, essa igreja é difícil sim. Irmão, não é as paredes não, não é as poltronas não, é vocês mesmo. É nós agora, né? Aí você já pensou, irmão? Eu falei: pois é, irmão, mas eu tenho que usar pelo menos a psicologia reversa, né? Aí eu vou chegar aqui no púlpito: que igreja difícil. Vocês são difíceis demais, irmãos. É dessa forma? Eu falei: não, essa igreja é uma bênção. Essa igreja vai crescer. Essa igreja tem homens e mulheres de Deus. E eu estou falando, e quando eu falo isso, não é dos que vêm de fora, não é da alvenaria, não é das poltronas, não, é de você, porque quando a gente declara que você, igreja, vai crescer, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá onde você estiver. Só que você tem que acreditar. Porque quando Jesus vem, quando o Espírito Santo de Deus paira sobre este lugar, quando Ele sonda os nossos corações, quando Ele visita, quando Ele bate na porta aí, quando eu questiono o que Ele vai encontrar. Uma porta aberta ou fechada para Ele? Porque se estiver fechada, abre. Porque outrora, repete aqui comigo o texto, preste atenção, não precisa repetir não, mas escuta aí. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eu vou ler o texto aqui a partir do 35, que diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede.
Mas como vos disse, vos me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e a quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, para não fazer a minha, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deixa eu te perguntar, irmãos, vamos lá. Quem é maior em nossas vidas? É claro que na ponta da língua vem Jesus, né? Mas eu te convido a avaliar neste momento. É Jesus mesmo? É Jesus mesmo, irmãos? Porque, sabe assim, eu como pastor, a avaliação que a gente faz é de acordo com a busca que a gente vê. Com a busca. E deixa eu te só acalmar o seu coração. Está difícil mesmo para todos nós. Está difícil mesmo. Só que é necessário. É necessário. Está difícil mesmo, porque o Fernando já veio comigo aqui, alguns irmãos já veio aqui comigo orar de madrugada. Irmãos, é difícil. Se é difícil aqui, quando a gente faz um sacrifício, quando a gente tem coisa... Imagine quando a gente está lá dentro do conforto nosso. E aí, deixa eu lhe falar, vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando vamos falar assim, estamos transbordando daquilo que estamos cheios. Temos que transbordar daquilo que nos enchemos. E é claro que, de fato, nós como cristãos, temos que estar transbordando da presença do Espírito Santo de Deus. Mas como, irmãos? Como estamos cuidando do que é dele? Como estamos cuidando do que é dele? Qual é a forma? Qual é o tratamento que estamos cuidando daquilo que é dele? Deixa eu lembrar você, não estou falando da alvenaria nem das poltronas aqui não. Não estou falando desse lote. E se eu tivesse um espelho aqui, eu queria falar de você mesmo. De você mesmo. Como estamos tratando a morada dele? Como estamos cuidando da morada dele? Como estamos fazendo, irmão? A gente às vezes hoje criamos tempo para tudo e para todos. Para tudo e para todos. Mas quando ouvimos, duro é estas palavras, quem pode ouvi-las? E de verdade não era a palavra que era dura, não era a palavra que era branda, era o coração daqueles que estavam ouvindo, que estavam endurecido, enrijecido. Porque às vezes deixamos de tratar o que é para ser santo, deixamos de cuidar daquilo que de verdade vai trazer um real resultado por conta de meras e meras distrações. E aí o texto ele fala bem assim: compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? O que acontecerá então se vier o Filho do Homem para subir onde você primeiro está? O Espírito que vivifica a carne, o Espírito é que vivifica a carne. Para nada serve a palavra que vos diz, são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Aí vamos lá.
Aí o texto ele vai complementando, dizendo que a multidão começou a se dispersar. Começou a ir embora. Começou a sair. Quero saber desse Jesus aí, não. Não quero saber. Indo embora. Imagina Jesus bem sentar a multidão aí onde vocês estão, Jesus lá desse jeito, virado. E todo indo embora. Aí Jesus vira, ficou só 12. 12, e ainda o texto ainda fala que um era do diabo. Aí Jesus questiona: e vocês? O que querem ainda aqui? Jesus te questiona essa noite. Jesus te questiona neste momento. E vocês? O que ainda querem? Porque compreender, ouvir é uma coisa. Compreender é outra. Ouvir que Jesus é o pão da vida que desceu do céu para chegar até a Deus, tem que vir a Ele, tem que se arrepender, tem que se remir, tem que ter um tratamento, tem que ter uma cura. Ouvir é diferente de compreender, porque quando compreendemos, a gente busca, peraí, onde é que está essa ferida mesmo? Eu tenho que tratar ela. Você lembra? Eu vou repetir isso aqui algumas vezes. Um culto de Santa Ceia, lá na outra congregação, ministrando a Santa Ceia, na hora de trocar o cálice, como a gente fez ontem ali, na hora de trocar o cálice. Assim, a gente tem o costume de dizer, meu irmão, eu renovo a minha aliança contigo mais uma vez, porque trazemos à memória aquilo, o amor de Deus na cruz por cada um de nós. Aí eu vi uma cena bem assim, ó, na hora de trocar o cálice, a irmã chegou na outra bem assim, opa, você não. Você não. Foi verdade. Aí temos que voltar lá atrás, porque vem cá, não precisa me responder, não fala nada para o irmão do seu lado aí não, mas Jesus, o Espírito Santo de Deus, paira sobre esse lugar. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações. O Espírito Santo de Deus bate aí no seu coração. E se ele te questionasse, qual é a ferida aí que precisa ser fechada? Qual é? Porque, irmãos, a volta de Jesus, ela não vai ser condicionada a estarmos perfeitos, ela vai ser condicionada num abrir e piscar de olhos. Não entenderemos, não veremos, não sabemos. Não sabemos o momento nem a hora, e ele vai vir, ele está vindo. Eu falo porque hoje é um culto de missões. E eu sempre falo, irmãos, não podemos ter um culto de missões um mês para simplesmente vimos aqui dirigir um culto, irmos embora para casa e nada muda, nada acontece. Aí a gente, como igreja, condiciona tudo a alguém, terceirizando. E muitas vezes a gente estamos na igreja procurando uma atenção, procurando um entretenimento, procurando algo que agrade os nossos olhos. Estamos dessa forma. Estamos dessa forma. Eu falo de uma forma geral. Quando vamos dentro do nosso coração, às vezes até afirmamos, quando é falado aqui, a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Aí o Espírito Santo de Deus, que paira sobre este lugar, vem e bate no nosso coração e te questiona o que você está pregando. O que estamos pregando? Deixa eu lhe falar algo. Eu fui pregar numa igreja essa semana e eu cheguei lá, a igreja bonitinha, Jonathan. Eu gosto de olhar as outras igrejas para ver se a gente copia alguma ideia, né? Alguma ideia para trazer para a nossa igreja.
Igreja bonitinha, arrumadinha, umas poltronas, parecendo poltrona de cinema. Assim, bem bacana, sabe? Rapaz, nada lá me agradou para trazer para cá. Ficou tudo lá mesmo. E aí, terminou o culto, trouxe a palavra ali, terminou o culto, fui com o pastor ali. Aí o pastor falando sobre igreja, dificuldade, né? E dificuldade de igreja só muda o endereço. É as mesmas. É as mesmas. Aí o pastor questionando o horário do meu trabalho, ele falando assim, e no dia que você trabalha, você tem que sair correndo assim, para correr, para começar o culto lá? Eu não. E começa que horas? Eu começo às 7h30. E tu sai trabalho que horas? 7 horas. E tu chega lá que horas? Umas 8 horas. Ué? E quem começa o culto? Os obreiros. Os líderes de departamentos. Funciona lá? Funciona, irmão. E muito bem. Rapaz, pois aqui, se eu não chegar, os irmãos não abrem a igreja. Cada um com seus problemas, né? Não vou entrar nesse mérito não, que às vezes a gente quer procurar defeito nos nossos, né? E a gente está bem. A gente está bem. Mas essa noite, o Espírito Santo de Deus que paira sobre este lugar, que paira sobre essa igreja, o dono dessa casa, ele bate aqui, ó. O que ele está encontrando, irmãos? Em nós. Porque é muito fácil falar das lamentações, é muito fácil falar das dores, é muito fácil falar dos desânimos, é muito fácil trazer aqui em cima um testemunho, é muito fácil, irmãos, porque todos nós temos. Se eu fosse falar das minhas dores e lamentações, misericórdia, irmão. Você ia falar desse jeito, se o pastor está desse jeito, o que eu quero ali? Mas um dia, Jesus trazendo uma palavra dura, uma palavra branda, batendo na porta dos corações daqueles que estavam ali sondando, ele viu algo que o entristeceu. Ele viu algo que entristeceu. E Jesus estava ali chamando ao arrependimento. Jesus estava ali se revelando quem Ele era de verdade. Jesus estava ali se mostrando a que Ele veio. Estava. Mas, deixa eu lhe falar, às vezes quando somos afrontados, acho que ninguém gosta disso, né? Às vezes você pode estar errado, mas se o chefe chamou a sua atenção, esse CLT não vale nada para mim. Deixa eu passar. Às vezes você está errado, você está andando na faixa da esquerda aqui, mas se alguém passou pela direita e buzinou, você quer ir atrás para tirar satisfação. Às vezes, todas as vezes, uma vez quando eu era do outro ministério, o pastor me chamou a atenção na frente da igreja, e eu fiquei bravo com o pastor. Eu fiquei bravo, fiquei valente. Valente, irmão. O pastor está pensando que eu sou filho dele para falar comigo desse jeito? Eu não quero mais, não vou vir mais para essa igreja não. Vai ver, vai sentir falta minha, quer ver? Vou para casa. Aí, culto que vem não vim, o outro culto não fui. Estou nem aí. Aí daqui a pouco, acho que o coração começa a apertar, né? Acho que ninguém vai vir atrás de mim mesmo, não. Aí a gente volta desconfiadinho, né?
Aí o Espírito Santo, aí a gente começa a quebrantar, o Espírito Santo começa a falar. Por que o pastor chamou a sua atenção mesmo? Porque eu estava lá num culto de irmãs e só tinha irmãs, e eu estava lá no meio lá. Eu estava mexendo no som, não tinha ninguém que sabia mexer no som, mas o culto era só de irmãs. O que é que você queria lá? Aí eu pastor, me perdoe aí, eu estava errado mesmo. Estava errado, pastor. E às vezes nem chamou atenção, às vezes nem falou assim nada, nem tinha chamado atenção, só tinha dado um toquezinho, só que às vezes o coração da gente está tão assim, querendo, vem, e uma palavrinha. Olha só o que Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem quiser ir até o Pai tem que vir a mim. Aí alguém vira, que duras são essas palavras. O quão duras são essas palavras. E eu repito, às vezes não é a dureza da palavra, às vezes não é nem a palavra dura, às vezes é o coração que está aí, irmão, enrijecido, apertado, duro. Duro. E às vezes sabe o que precisa ser quebrado? Quebrantado, moldado de novo, da forma correta, da forma certa, para de verdade termos um entendimento. Porque quem entendeu a palavra, quando a multidão foi embora, quando todos saíram, imagina, conjectura comigo, Jesus ainda nervoso, vira, e vocês? O que vocês ainda querem aqui? Mas alguém se levanta lá no meio. Alguém se levanta lá no meio. Eu não sei como é que Pedro fez. Se ele estava com medo, Pedro era meio afoito, não sei como é que ele estava, mas ele levanta: mestre, posso falar? Mestre, Messias, Jesus, eu posso falar? Aí Jesus: fala, Pedro, o que tu quer, Pedro? Fala! Mas mestre, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Alguém tinha entendido? Você está entendendo? Você está entendendo? Deixa eu só finalizar aqui. Porque quando o Espírito do Senhor paira sobre essa igreja, sobre este lugar, sonda os nossos corações, quando Ele bate na porta aí é questionado o que temos. Para onde iremos, igreja? Para onde iremos? Deixa eu lhe falar. O desânimo, a dor, a tristeza, a ansiedade, a depressão, todas essas diversas coisas que acompanham, que ramificam com isso, que é notório para nós meros humanos, mortais. Tudo isso aí está plausível, está palpável. Não escolhe, não tem escolha, não tem como. Às vezes, quando nos vemos, já estamos lá dentro já. Mas um dia eu me encontrei desta forma. Um dia, irmãos, eu falo dias atrás, dentro de uma depressão, de uma crise de ansiedade, ficando para a crise de pânico, e a vontade era desistir, largar tudo, a vontade era de tudo negativo. Aí eu falo que tem gente que fala que essas coisas é falta de Deus, e não é. Mas é uma barreira. É uma barreira. Porque não temos força para orar, não temos força para ajoelhar, não temos forças para nada.
Só que um dia eu cheguei num patamar de ansiedade tão alto, que evoluído para crise de pânico, que eu desesperado, chorando, veio uma folhinha assim, um pontinho na cabeça, moço, eu estou chorando, por quê? E por que eu não estou chorando para Jesus? E ali eu procurei o alojamento do meu trabalho, eu fechei a porta, ali eu ajoelhei no chão assim, irmão, forçando, sabe quando você está com aquele negócio assim, te forçando, eu falei, Deus, eu não nasci com isso, eu não admito isso na minha vida. Eu tenho um Deus que abriu o mar, eu sirvo um Deus que andou sobre o mar, eu sirvo um Deus que mudou a história para mudar a minha história. E hoje eu te clamo aqui. Hoje eu te clamo aqui, ó Deus. Então tira. Aí, irmãos, quando se bate na porta, Ele abre. Quando se bate na porta, Ele abre. E eu vi aquela porta se abrindo. E Ele vindo sobre aquele lugar, sobre a minha vida. Aí a gente entende, eu entendi naquele dia, não só aquele dia, mas mais uma vez eu entendi. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos? E eu quero encerrar te convidando a examinar o nosso derredor, a examinar o que estamos pregando através do nosso testemunho. Porque terceirizar é muito fácil, cobrar é muito fácil, falar para o outro é muito fácil, mas e eu? E nós? Para onde iremos, irmãos? Amém? Quero te convidar a se colocar de pé.